Galera, é Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Goku e a sua verdadeira história. Todo mundo sabe que quando o Goku veio à Terra, ele veio como um bebê e ele acabou batendo a sua cabeça, correto? Essa é a história que todo mundo conhece. Mas se eu te falar que um mangá especial publicado pelo próprio criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, acabou nos mostrando uma chegada de Goku um pouco diferente. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre essa diferença e é claro que nós também vamos falar sobre a família de Goku que acabou aparecendo nesse mangá, fechou? Então já vai deixando o seu like que é de extrema importância e vamos falar sobre a verdadeira história de Goku. Há muito tempo o seu avô Gohan me contou que um dia encontrou um objeto estranho no lugar mais profundo do vale. Ele levou o bebê para criá-lo, mas parecia muito agressivo e ele teve muita dificuldade para cuidar dele. Um dia, o bebê caiu num precipício e recebeu um golpe mortal. Mas sobreviveu, cercado de todos os coitados. Então galera, essa é a história que nós conhecemos, muito bonita né? Mas a partir de agora você vai descobrir a verdadeira história de Goku e como ele chegou à Terra. Então vocês vão ver que tem uma pequena diferença. Então antes de nós começarmos a falar sobre tudo isso, vale lembrar que esse mangá que a gente vai acabar analisando se chama Dragon Ball Minus e foi publicado pelo próprio Akira Toriyama em 2014, beleza? Então sem mais delongas, vamos falar sobre a chegada do Goku à Terra. Porque logo de cara no mangá de Dragon Ball Minus é possível ver o Bardock lutando contra alguns alienígenas em um planeta qualquer aí pela galáxia. E é dito que os agressivos Saiyajins estavam lutando dia e noite sobre as ordens do malvado Frieza para capturar vários planetas. Então em um certo momento da história aparece um novo Saiyajin. Só que esse novo Saiyajin que estava lutando ao lado de Bardock, ele recebe uma mensagem em seu Scouter. E essa mensagem pedia para que os dois voltassem imediatamente para o planeta Sadala, pois o Frieza queria reunir todos os Saiyajins de uma vez só. Então nesse momento da história o Bardock percebe que algo de estranho está acontecendo. Então ele acaba falando assim, todos os Saiyajins? Mas pra quê? Então imediatamente os dois entram na nave e partem para o planeta Vegeta. E lá dentro era possível ver que o Bardock estava muito pensativo. Então ele e o seu amigo começam a conversar. Então esse novo Saiyajin acaba perguntando, mas qual será o motivo? Deve ser alguma ordem do malvado Frieza. Eu nunca vi nada como isso. Então Bardock, já muito desconfiado, ele pediu para que seu amigo tirasse o Scouter. Assim ninguém poderia escutar a conversa entre os dois. Então imediatamente o seu amigo acaba tirando o Scouter. Então ele se aproximando do planeta Vegeta, sim, a nave do Frieza já estava esperando todos eles. Então nesse momento o Bardock ele tem um pressentimento, ele acaba falando o seguinte, estou com um pressentimento que tem algo por trás disso e não nos avisaram. Então o seu amigo já pousando no planeta Vegeta, ele não consegue entender o que o Bardock estava sentindo naquele momento e dá até risada da situação. Mal sabiam os dois que eles iriam morrer logo menos, mas enfim, os dois pisando já no planeta Vegeta, é mostrado que o Bardock é querido por alguns Saiyajins, porque um deles sentia falta e fala que era bom em ver que o Bardock estava vivo. Mas o Bardock acaba perguntando o seguinte para esse Saiyajin, sabe por que chamaram todos os Saiyajins aqui? Então nesse momento ele acaba falando o seguinte, que alguns dos homens do Frieza vieram perguntar algo sobre Super Saiyajin. Nesse momento o Bardock, olhando todo assustado, fala o seguinte, Super Saiyajin? Como lendário Super Saiyajin? Então nesse momento mostra a nave do Frieza, alguém perguntando o seguinte, Super Saiyajin? É o Super Saiyajin Deus? Então alguns subordinados de Frieza acabam falando que isso não passa de uma lenda.
Então é mostrado o Frieza falando o seguinte: eu sei, mas eu não posso permitir a menor das possibilidades. De qualquer maneira, a raça Saiyajin é muito orgulhosa para serem fiéis a mim para sempre. E ele também acaba falando que era questão de tempo para ele destruir o planeta Vegeta e todos os Saiyajins. Então nesse momento da história se encaixa muito bem com aquele momento onde o Bills pediu para que ele destruísse o planeta Vegeta, exatamente. Então nós podemos falar que sim, essa era a questão de tempo, a ordem que o Bills tinha dado ao Frieza, para ele destruir o planeta Vegeta. Para quem não sabe, esse momento foi mostrado ali no começo de Dragon Ball Super e também aconteceu no mangá, beleza? E também fica claro que ele não sentia uma real lealdade dos Saiyajins perante ao Imperador Frieza. Então enquanto o Frieza ia conversando com seus subordinados, ele fala o seguinte: não posso esperar muito, vamos executar esse plano em breve. Enquanto o Frieza pensava em eliminar todos os Saiyajins, finalmente aparece o Vegeta e o Raditz. E o Raditz ouve o chamado do Frieza pedindo para que todos os Saiyajins se reunissem. Então o Raditz acaba falando que eles precisam voltar. Então o Vegeta acaba falando o seguinte: esqueça isso, vamos só fingir não ter ouvido o chamado. Então graças a isso o Vegeta acabou sobrevivendo à explosão do planeta Vegeta. Então enquanto mostra esse momento do Vegeta e o Raditz, finalmente o Bardock entra mais uma vez na história. Ele está caminhando ali pelo planeta Sadala e todo mundo comemorava a sua volta. Lembra que no começo do mangá eu falei que era mostrado que ele era muito querido? Não foi somente com aquele Saiyajin, e sim diversos Saiyajins no planeta Vegeta. Então nesse momento ele entra numa espécie de cozinha e adivinha quem está lá? Sim, a Gine. Essa é a esposa de Bardock e a mãe de Goku. Então os dois se abraçam e ele acaba perguntando do seu outro filho, Raditz. Então ela acaba falando que Raditz foi enviado para um planeta longe junto com o príncipe Vegeta. Então o Bardock acaba falando que o Raditz ter o príncipe Vegeta como parceiro deve ser ruim. Então já que ele ficou sabendo do Raditz, ele acaba perguntando do seu outro filho, que ainda se chamava Kakaroto. E ele fala o seguinte: ele ainda está na cápsula? E ela fala que sim, que já fazem 3 anos. Então nós podemos falar que o Bardock ficou por cerca de 3 anos longe da sua família e do planeta Vegeta. Por isso que todo mundo ficou feliz com a sua volta. O Bardock indo ver o Kakaroto, era possível ver o Goku na cápsula. E como vocês estão vendo, ele não é tão bebê como foi mostrado no anime. Aí está a diferença, já já nós vamos falar um pouco sobre isso. Então o Bardock acaba falando o seguinte: ele está maior, e a Gine responde: sim, ele parece com você, não é? Olha só esse cabelo, realmente, são idênticos. Então o Bardock acaba falando o seguinte para a Gine: vou colocar ele em uma nave à noite, vamos enviá-lo para um planeta diferente. A Gine: o quê? O que está acontecendo aqui? Então ela acaba respondendo o seguinte: por que nós faríamos isso? Ir com apenas um bebê vai ser perigoso. E ele responde o seguinte: é para a segurança dele. E a Gine: o quê? O quê? Ela não consegue entender o que se passa na mente de Bardock. Então ele fala o seguinte: Frieza planeja fazer algo. Eu sinto a presença da morte. Ou seja, o Bardock estava tendo aquela premonição. Chegando à noite, ele pega e coloca o Goku em uma nave. E a Gine acaba falando o seguinte: que o Bardock não era assim de se importar com seu filho. Então a Gine e o Bardock caminhando ali pelo planeta Vegeta, ela pega e fala o seguinte: não podemos escapar todos juntos? Então ele responde o seguinte: não, eles vão perceber com seus scouters. Ou seja, naquele momento todo mundo sabe que os Saiyajins não conseguiam esconder o seu Ki. Então por isso que somente o Goku foi para o planeta Terra. E foi isso que o Bardock fez. Como ele falou, o planeta Terra era um planeta ideal porque tem muita comida e as catástrofes que acontecem são naturais. Então seria um ótimo local para o Goku. Então nesse momento tivemos a despedida, que a Gine fala o seguinte: se Bardock estiver errado, iremos buscar você. Ou seja, o Bardock estava certo o tempo todo e a Gine nunca foi buscar o Goku.
Então o Bardock acaba falando o seguinte: não olhe para a lua por muito tempo, vou avisar Raditz também. E pede para o Goku ter cuidado. Galera, essa cena no mangá foi sensacional quando eu li pela primeira vez. Então mostra a nave saindo do planeta Vegeta e o Bardock falando o seguinte: e tenha cuidado com os patrulheiros galácticos. Por que ele falou isso? Porque nesse momento, galera, da história, enquanto eles olhavam a nave de Goku indo embora, aparece o Rei da Galáxia. Sim, aquele cara cheio de tentáculos que o Goku se encontrou pela primeira vez no primeiro torneio que aconteceu em Dragon Ball Super, né? O que acontece? Ele acaba falando que o planeta Terra é desenvolvido e é dirigido por pessoas com nível baixo de poder. E os Saiyajins terem enviado uma criança, prestem atenção, uma criança deve ser uma tarefa fácil. Ele encaminhou o Jaco para matar o Goku. Como nós vimos, ele também não matou o Goku. Então aparece outros patrulheiros galácticos falando o seguinte: porque o Jaco foi enviado para essa missão? É um planeta grande e fraco. Os reis escolheram ele pois não tem nada a perder. Como todo mundo sabe, o Jaco é muito atrapalhado. Então em um momento da história, ele não matou o Goku. Então galera, na última página do mangá, mostra o Goku adulto encarando o Freeza. A mesma cena que aconteceu em Dragon Ball Z, quando o Goku e Freeza se encararam pela primeira vez. E é dito o seguinte: finalmente essa criança predestinada cresceu e vira um homem do bem. E sem saber que poderia enfrentar o Freeza e se vingar. Então galera, fazendo um belo resumo, como eu falei ali pra vocês, o Goku não veio à Terra como um bebê, e sim como uma criança. Por isso que ele bateu a cabeça e esqueceu. Se vocês analisarem um pouquinho, um bebê não vai lembrar de nenhuma ordem. Então quando ele veio para a Terra, ele era uma criança e lembrava da ordem de eliminar todos os humanos. Então essa é a diferença. A Toei acabou fazendo um desenho errado quando ela contou a história de Goku. Essa é a diferença. Eu espero que vocês tenham curtido essa bela história de Dragon Ball Minus. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo.